Olá, meus queridos seguidores. Não se esqueçam, hein? Deixe um likezinho, tá? Se gostaram, ok? Um grande abraço. Olá, estudantes de matemática. Meu nome é Luiz e vamos estudar junto todo esse universo da matemática do ensino fundamental. Este é só mais um vídeo dentre tantos em que nos encontraremos resolvendo os problemas no passo a passo, de questões mais simples até as questões mais complexas, ok? Grande abraço. Olá, estudantes. Estamos de volta com mais um vídeo. Espero que consultem lá o meu canal para ter uma ideia de todos os vídeos já produzidos. Ainda não são muitos, tá? Mas eu tenho feito aí, como eu falo, com carinho, para vocês tirarem um proveito, relembrar situações mais difíceis da matemática, ou mesmo estar lidando com um exercício para enfrentar os concursos que virão, ok? Então, aqui tem um expositório de imagens, né, de umas figuras planas, seguidas das suas fórmulas, para acharmos o metro quadrado, ok? Ou centímetro quadrado, não importa, mas no caso, né, aí é a área, né? Já que é uma superfície plana, a gente só vai resolver com o resultado em área. Se fosse um objeto, né, uma figura tridimensional, aí nós acrescentamos a questão do volume, tá? Então teríamos aí metragem ou centímetros cúbicos, vai por aí, ok? Então qualquer coisa se apoie nessas figuras para uma lembrança ou relembrança. Bem, agora aqui seguem uns exercíciozinhos, né, interessantes porque são uma composição de formas, né, uma unida à outra. Então, tem situação que a gente tem que estar atento quanto à parte que faz uma indicação de uma numeração, né, e não se confundir essa numeração com a parte de uma outra figura que está acoplada, tá? Então, aqui no caso, nós temos uma área azul, e essa área azul simplesmente está pedindo aí, no caso, a área, né, com a indicação de ser um quadrado com 1 centímetro de largura. Como o quadrado, os lados são iguais, né, 4 lados iguais, bem simples, né? Então nós vamos ter aí, no caso, está até entre parênteses aqui, 1 vezes 1 dá 1 mesmo, certo? Então, como nós temos 4 quadrados, nós vamos ter então 4 vezes esse 1 centímetro quadrado com o final 4 centímetros quadrados. Tá bem tranquilo, bem fácil. Agora aqui nós temos uma área roxa, certo? Então o que vai facilitar a princípio, né? Porque pelo desenho a gente toma um susto. Se a gente reparar, você vê que tem um meio círculo, isso abaixo da linha dos quadrados azuis. Se a gente transportar esse meio círculo lá para a parte branca de um outro meio círculo acima, a gente passa a ter o quê? Uma área toda, né, roxa com 8 quadrados. Então, já que a gente já sabe que 1 vezes 1 aí vai dar a área de 1 quadrado, né? Nós temos 8 quadrados, 8 vezes 1, então 8 centímetros quadrados é a área roxa. Final da questão, né, da área pintada, o total da área será o somatório da área azul com a área roxa. Então nós vamos ter aí um 8 mais 4, vamos ter 12 centímetros quadrados, finalizando a área que está no colorido, neste retângulo com vários quadradinhos. Já nesse segundo exercício, nós temos 3 figuras acopladas, né? E vamos prestar atenção, então, em cada uma delas, né? Começando pelo triângulo azul, a gente vê aí que um lado do triângulo mede 3, né? E aí, aproveitando ali, ó, o retângulo laranja, né, a metade dele 3, a outra metade, com certeza, 3 também. Então, nós temos 2 lados desse triângulo. No caso aí, é só multiplicar um lado pelo outro,
tá? Que a gente vai descobrir dividido por 2 a sua metragem quadrada, que no caso aí está em centímetros, tá? E vocês veem aí, ó, se você repetir essa figura, né, colando nela mesma, vai formar um retângulo. Então o que acontece? Né, a gente faria um lado vezes o outro, já teria a ideia do retângulo. Dividido por 2, já acaba chegando a esse triângulo. Né? Então são situações que a gente já vai tendo costume ao observar as figuras. Então nesse caso, 3 vezes 3, né, dando 9, dividido por 2, 4,5 centímetros quadrados. Já nesse retângulo laranja acoplado ao triângulo, é o outro retângulo rosa, né? Nós temos aí, ó, um dos lados do retângulo na medida 4. E aquelas duas partes medidas em 3. Então, somadas vão dar o que ali? 6, né? Então, por isso que está aqui na resolução, ó, 4 vezes o outro lado, 3 mais 3 centímetros. Então, 4 vezes 6 centímetros vai dar 24 centímetros ao quadrado. Tranquilérrimo, né? Já nessa terceira figura, né, esse retângulo rosa, já está evidenciado aqui, né, estão evidenciados os lados, né, um com o valor de número 2, o outro lado com o valor de número 5. Multiplicou, né, multiplicar seus lados, 2 vezes 5 igual a 10 centímetros quadrados. Então não tem erro, bem fácil. Muito cuidado só, né, nessas acoplagens de figuras, para que a gente não acabe errando na medida dos lados das figuras. Pronto, resolução final da área total das 3 figuras somadas, está aí, ó, 4,5 mais 24 mais 10, 38,5 centímetros quadrados. Bem, agora vamos calcular uma outra dupla, né? Começando pela área do trapézio. Aqui no caso, né, como eu já passei para vocês, uma figura com uma formulazinha de cálculo de área de trapézio. Então está aqui, ó, repetido, a base maior somada à base menor vezes a altura, dividido por 2. É só seguir por aí. Poderíamos até recorrer a uma outra maneira, né? Tentando separar aqueles cantos do trapézio pela base maior, que acaba dando um triângulo, né? A gente direciona a parte de cima com a parte de baixo, fica um retângulo com mais 2 triângulos. E poderíamos fazer todo um cálculo por aí. Tá? Mas podendo decorar esse tipo de formulazinha, vai facilitar a vida para trabalhar os probleminhas com mais rapidez. Então tá aqui, ó. Foram substituídas as bases, né? Que vezes 6 dividido por 2, ok? Somaram-se as bases, né? 25 vezes 6 dividido por 2, e por final, 150, que foi o valor que se chegou, 6 vezes 25, dividido por 2, dando 75 centímetros quadrados a área do trapézio. Bem, agora quanto à área do retângulo, né, a coisa fica bem mais fácil. Uma lateral 2 centímetros, a outra base 8 centímetros, né, 8 vezes 2, resultado 16 centímetros. Agora vamos somar as duas áreas, né, para termos aí o valor total. Resultado, 75 do trapézio, 16 do retângulo, área total 91 centímetros quadrados. Pronto, foi só para dar uma aquecidinha quanto a essa questão, né, das medidas, no caso, né, para se calcular área. Então, através só de imagens, fica muito mais fácil. Né? Vocês terão problemas que aí vão exigir toda aquela interpretação que eu sempre falo, né, em particular, né, entender bem o português colocado, vai aos poucos, conforme vai lendo, vai descrevendo o que está lendo, para ficar mais fácil para montar fórmulas, esquemas de cálculo, não é? E aí a coisa fica mais segura quanto ao processo de resolução. Bem, agora temos uma descrição, né, de um trapézio, não tendo mais a imagem, só para dar um colorido diferente de costume pela leitura lá. Base menor 2, base maior igual a 3 e altura igual a 10. Vamos usar aquela formulazinha, né, das duas bases somadas, multiplicadas pela altura, 10, né, e dividido por 2.
Pronto, tá aqui, substituindo as letrinhas, né? De acordo com o que foi dito. Então nós vamos ter o 3 mais 2, entre parênteses, né? Que são as bases, dando 5. Olha lá, multiplicado por 10, dividido por 2. Facilzinho, né? 50 por 2, 25 centímetros quadrados. Bem, esse exercício de agora pede a área e o perímetro em metros dos retângulos descritos, ok? Então vamos fazer cada um, tudo super fácil. Bem, eu sou suspeito para falar, logicamente. Bem, então aqui lembrando, né, a área é todo o espaço cercado pelo que foi definido, né, em termos de um desenho, né, vamos dizer assim, num espaço qualquer onde vai se construir uma casa, né, num campo, seja onde for, né, é todo aquele espaço que será habitado. Já o perímetro, né, é como se fosse um delineado, a medida em volta, que cerca toda essa área demarcada, ok? Estamos aí, ó, nesse primeiro exercício de um retângulo, né? Nós temos os dois lados do retângulo, 25 metros vezes os 12 metros, dando o quê? 300 metros quadrados, ok? Lembrando que a área final, metragem, né, ao quadrado. Metragem cúbica é usada para volume. E no caso aqui, perímetro, né, é só como se fosse uma forma de comprimento. Então aí nós temos dois lados de um retângulo com 25, dois lados com 12, somando tudo, 74 metros. Então, o primeiro retângulo, bem simples, o segundo não vai ser diferente. Aí, bem rapidamente falando, tranquilinho, lá, multiplique-se os lados para a área, 14 vezes 10, 140 metros quadrados. E o perímetro, o somatório de todos os lados, 2 vezes 14 e 2 vezes 10, somando tudo igual a 48 metros. Também bem fáceis, né? Mais um outro probleminha sem imagens. Temos um triângulo equilátero, vamos ter que usar a fórmula de triângulo equilátero, de lado 6 centímetros. Qual é o perímetro e qual a área deste triângulo? Bem, quanto ao cálculo do perímetro, né, como a gente sabe, o triângulo equilátero, né, ele corresponde a 3 lados iguais. Então, se foi dado um lado na medida de 6 centímetros, né, é só multiplicar, né, os 3 lados vezes 6, dando 18 centímetros. Agora vamos calcular a área, que já tem essa formulazinha lá. A área é igual, né, aos lados ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido tudo isso aí por 4. Tá? Então os matemáticos já chegaram a esse tipo de formulazinha para resolver a área de um triângulo equilátero. Né? O exemplo está numa das figuras que eu coloquei aqui no vídeo, logo no começo. Então, substituindo as letras lá, o lado com o valor de 6 ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 3 dividido por 4. E aí, no final, né, esse 36 a gente pode reduzir, dividir por 4 vai dar 9. E para eliminar esse denominador, que é 4, né, também dividido por 4, vai dar 0. Né? No caso, desculpe, 4 dividido por 4 vai dar 1. E então, nesse caso, ele some, né? Porque o 1 nunca aparece como denominador. Ele está subentendido. Então, no final, ficou aí, ó, 9 raiz quadrada de 3 centímetros ao quadrado. Bem, aqui agora já temos um outro probleminha, com muito mais detalhes sendo colocados, mas é só no português mesmo, né? Que é para poder, às vezes, enganar a gente que não presta atenção. Vamos lá, formatamos uma provinha do Enem. Na zona rural, a utilização de unidades de medida como o hectare é bastante comum. O hectare equivale à área de um quadrado de lado igual a 100 metros. Então, nós temos um quadrado, né, com os lados de 100 metros. Na figura, há a representação de um terreno por meio da área em destaque. Nesta figura, cada quadrado que compõe esta malha representa uma área de 1 hectare. Bem, então, como aqui está dizendo, né, vamos calcular primeiro a área do quadrado. Tá? Um lado vezes o outro lado, né, 100 ao quadrado igual a 10.000 metros quadrados. Bem, como na figura apresenta a área do terreno, né, em meio a um espaço maior, e essa área do terreno representa 12 quadrados, como está, né, apresentado.
Então, nós temos esses 12 vezes os 10 mil metros quadrados, que representa aquele 1 hectare por quadrado. Total, 120 mil metros quadrados, que a gente vai fazer o quê? Como a gente tem um valor dado aqui, para saber o custo de cada metro quadrado, basta dividir o valor pago pelo terreno, que é de 3 milhões e 600 mil, pela sua área. Então, será esses 3 milhões e 600 mil dividido por 120 mil metros quadrados, dando R$30 por metro quadrado. Ok? Bem, agradeço o acompanhamento até então, através dos meus vídeos. Foram feitos com carinho, nada altamente profissional, mas eu acho que é o suficiente para ajudá-los. Ok? Então, gostando, deixa um like, tá? Vai ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.